Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu tô passando para explicar para vocês um caso que aconteceu recentemente, né? Uma menina muito bonita, por sinal, chamada Ju Andrade, que é uma assistente de palco do SBT, é bem conhecida aí, justamente pela sua beleza, né? E ela faleceu recentemente. Ela faleceu porque ela foi fazer um procedimento estético que foi uma lipoaspiração no joelho. Então, assim, você não ouviu errado. Essa menina aqui, ó, essa menina da foto, tá? Essa menina da foto, ela morreu porque ela foi fazer uma lipoaspiração no joelho. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é a lipoaspiração, quais são as implicações e algumas reflexões sobre o procedimento estético, até para você entender melhor esse caso e, além de entender o caso, você levar um aprendizado para você pensar bem na sua perspectiva de custo-benefício. Eu peço, por favor, que se vocês puderem, logo agora, no começo do vídeo, deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, né, entregar informações cientificamente embasadas. Também colocar para seguir o canal, eu sempre posto informações sobre saúde, e também é interessante você ativar as notificações, porque ativando as notificações você sempre vai ser informado das coisas que eu posto por aqui. Então, vamos lá, eu vou passar a vinheta e eu já volto para explicar isso para vocês. Pois é, pessoal. Cara, a que ponto nós chegamos, né? Relembrando quem é a menina que morreu, e a menina que foi buscar uma lipoaspiração no joelho, essa da imagem que está aparecendo. E o que me faz refletir no primeiro momento é a que ponto nós chegamos nessa questão de buscar imperfeições. Cara, o que a gente está fazendo? Que a gente está lá procurando defeitos o tempo inteiro, alguma coisa para nos tornar insatisfeitos. Inclusive, eu tenho um vídeo muito importante, né? Que é um vídeo que fala sobre o problema da rede social para as mulheres. Eu recomendo muito que todos assistam, independente de ser homem ou mulher, porque traz reflexões essenciais. Agora, essa questão de ficar buscando imperfeições o tempo inteiro, ela me cheira a uma tentativa de criar problemas para vender soluções. E aí, gente, quando a gente fala de criar problema para vender solução, tem várias consequências, né? Eu já falei aqui sobre a questão do bumbum na nuca, né? Outra coisa que gera muita deformação e muitas mortes em muitos casos, mas a gente nem precisa chegar a esse extremo de falar de mortes e mutilações. A gente simplesmente pode falar da questão da saúde mental das mulheres, né? E que é o que eu abordei no vídeo que eu falei sobre rede social. Mas aqui eu vou explicar melhor para vocês essa questão da lipoaspiração, dos procedimentos estéticos dentro de uma perspectiva de custo-benefício. Eu vou trazer 2 artigos científicos. Se vocês quiserem ler, os artigos estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Inclusive, na descrição do vídeo você vai achar um link para o Nerdflix. E lá eu tenho aulas completas em que eu falo sobre perda de gordura, falo sobre abdômen, falo sobre procedimentos estéticos e por aí vai. Então é só você conferir no link, custa R$ 24,90 por mês e ele é principalmente importante para você que é estudante ou profissional da área da saúde, até porque você pode emitir certificado também, tá bom? Mas o primeiro estudo em que eu vou falar aqui hoje é um estudo de um grupo do Hernandes. O Hernandes acompanhou mulheres que fizeram lipoaspiração para perder uma média de 3 quilos. Era uma lipoaspiração pequena, né? Menor do que 5 quilos. E ele ficou acompanhando essas mulheres durante um ano. E aí o que ele fez? Assim que terminou a lipo, né? Terminou aquela fase de inchaço, 6 meses, ele mediu lá a gordura da mulher em várias regiões. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é a questão da região do abdômen. Dá uma olhada nesse gráfico, né? As setinhas estão agora na gordura subcutânea e na gordura abdominal quando tem 6 meses após a lipo. Aí agora você percebe que, 6 semanas. Aí agora você percebe o aumento brusco que ela tem depois de 6 meses. Tá vendo? Agora o que é pior? Olha depois de um ano. O que você está vendo depois de um ano? A gordura está exatamente igual quando você fala da gordura subcutânea, mas ela tem até uma tendência de estar maior quando você fala da gordura visceral. E qual é o problema? A gordura visceral é aquela que mais te mata, que mais te causa problemas de saúde. Então, o que esse estudo mostra? Que ela tem um efeito transitório. Só que eu não vou parar por aí não. Eu vou trazer para vocês um estudo do grupo do Seretz, que é uma revisão sistemática e meta-análise. E o que é interessante uma revisão sistemática e meta-análise?
é o nosso topo da pirâmide de evidências. Por que ela faz isso? Porque ela reúne vários estudos, ela faz um ajuste e diz, olha, com base no estado de arte da literatura atual, eu posso chegar a essas conclusões. E sabe qual foi a conclusão que o Seredes chegou ao revisar todos os estudos que ele tinha encontrado, que tinham caído lá dentro dos seus critérios de inclusão? É que fazer esses procedimentos estéticos, eles até resolvem o seu problema quando você considera o curto período de tempo, ali as primeiras semanas. No entanto, dos estudos que ele colocou ali, de todos os estudos que ele colocou nesse estudo, nenhum mostrou benefício em termos de gordura e peso corporal depois de 3 meses. Depois de 3 meses. Cara, é até interessante, né, que eu vou ler aqui para vocês exatamente o trecho, eu vou colocar aqui em inglês e eu vou ler para vocês. Olha só. A redução imediata na gordura abdominal reduz o peso corporal, respectivamente. No entanto, a massa gorda e o peso são gradualmente restaurados aos níveis pré-operatório após 3 meses, ou mesmo pioram em longo prazo. Então aqui você começa a refletir. Caramba, mas então quer dizer que o fato de eu fazer um procedimento estético, uma intervenção cirúrgica, não vai resolver o meu problema? Não vai. E por que isso acontece? Porque o seu corpo tem gravado nele a mensagem, o seguinte, eu preciso ter gordura nessa região. Essa mensagem existe ou porque isso está gravado no seu código genético, ou por causa dos seus hábitos. Por causa dos seus hábitos, essa mensagem foi gravada e o seu corpo entende que ele precisa depositar gordura nessa região, seja pela sua sobrevivência, seja pela sua proteção, alguma coisa do tipo. Inclusive, eu falei sobre isso, né, nessa questão da abordagem bioquímica, né, da estrutura de funcionamento do seu corpo que favorece a perda ou o acúmulo de gordura. Então, como você vai conseguir modificar isso? Simples, por meio de convencer o seu corpo que essa gordura não é mais necessária. E como você convence? Pelos seus hábitos. Né? Quando a gente fala que a gordura está ali por uma questão de genética ou de hábitos, aí pelos hábitos é fácil entender. Então eu posso fazer exercício e dieta para modificar a deposição de gordura, eu posso. Paulo, mas e se minha genética é ruim? Ainda assim os seus hábitos ajudam. Porque tem uma coisa chamada epigenética. Você não muda o seu gene, você não muda o seu DNA, mas você muda a forma como ele funciona. Então, por exemplo, você tem uma mensagem no seu código genético dizendo para você ter gordura numa região, dizendo para você ter uma determinada quantidade de gordura. Pode estar gravado isso no seu código genético, mas você, por meio de modificações ambientais, você não deixa essa mensagem ser lida. Então, essa mensagem dizendo para você ter gordura numa região, ela não vai mais ser lida. E aí você consegue modificar a sua estrutura corporal. Gente, então, o que vocês precisam aprender e entender de tudo isso? Primeiro ponto essencial, não se deixem ser levados por essas buscas de imperfeições. Cara, ninguém é perfeito, até porque os padrões de perfeição mudam todo o tempo. Já houve um tempo em que era ser gordinha, já houve um tempo em que era ser magérrima, aí agora tem uma definição, aí agora é ter cintura, é não ter cintura, é ter peito grande, é ter peito pequeno, é ter bunda grande, é ter bunda... Cara, toda hora aparece alguma coisa. Óbvio que a gente tem que se sentir bem, tá? Mas a gente não pode ser paranoico. Então reflete sobre custo-benefício. Beleza, isso é uma imperfeição de verdade? O quanto vale a pena eu arriscar para corrigir isso, entende? E aí a questão é, se você está pensando em lipoaspiração, se você está pensando em procedimentos estéticos, se você está pensando, em resumo, em modificar o seu corpo, entenda que essa modificação é de dentro para fora. Você tem que mudar o funcionamento do seu corpo para isso se manifestar em algo visível. Ela não pode ser de fora para dentro. Você não pode querer ser emagrecido, né? Você não pode, tem que entender que essa solução que vem de fora nem sempre vai funcionar, porque o seu corpo reage. E, por favor, procedimentos estéticos podem sim ter o seu valor. Podem sim ter o seu valor. Mas vocês precisam entender que isso é uma exceção e isso deve ser avaliado adequadamente dentro de uma perspectiva de custo-benefício. Eu já falei, por exemplo, aqui sobre a questão da criolipólise, né, explicando isso. Eu já falei aqui, por exemplo, sobre a questão da aplicação de enzimas, para vocês entenderem qual o custo-benefício. E aí tem um vídeo que mais ou menos te dá uma aula sobre isso, que é a questão de como a gordura é queimada.
Aí você vai olhar tudo isso e vai falar, poxa, será que vale a pena eu fazer isso? Será que eu tenho realmente essa imperfeição? Então, eu espero que esse vídeo ajude a esclarecer esses aspectos. Tá? Se você puder compartilhar com outras pessoas para ajudar a entender o que aconteceu agora. Não é que todo mundo que vai fazer uma lipoaspiração vai morrer de embolia, mas é um risco que você está correndo. E será que vale a pena correr esse risco? Então, eu peço para vocês também, né? Eu já falei do Nerdflix, se você não é da área e quiser se tornar membro do meu canal, você pode se tornar assinante, começa em R$ 4,99 por mês, né? Você tem acesso a conteúdo exclusivo e eu ajudo você tirando suas dúvidas e também atendendo pedidos. Inclusive, esse vídeo é pedido de alguns membros, então eu peguei, você vê que eu nem estou em casa, eu estou num espaço diferente, viajando, falei, opa, pedido de membro, eu tenho que atender. Fiquem saudáveis, tanto física quanto mentalmente, e aguardo vocês nas próximas.